O mundo em convulsão. Desde os tempos de Jesus, suas palavras ecoam como um alerta. Ele disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras." Esse aviso não era apenas para os discípulos, mas para toda a humanidade. Hoje basta abrir um jornal ou acessar a internet para comprovar. Guerras não são mais eventos isolados, mas constantes. O Oriente Médio continua sendo o palco de conflitos sangrentos. Israel, Palestina, Síria e Irã vivem em tensão contínua. As nações brigam por territórios e poder desde tempos antigos. Os conflitos nunca cessaram completamente. Mas agora, com tecnologia e armas modernas, o risco é global. As grandes potências também se envolvem. Estados Unidos e China travam uma guerra fria silenciosa. Rússia desafia a Europa e a OTAN com provocações perigosas. O medo de uma guerra nuclear é real e crescente. As profecias de Jesus se tornam palpáveis a cada manchete. Ele falou: "Nação se levantará contra nação." E vemos isso acontecer diante dos nossos olhos. Não há continente livre de conflitos. África sofre com guerras civis intermináveis. Na Ásia, disputas territoriais ameaçam milhões de vidas. Na Europa, lembranças de guerras passadas voltam à tona. Os rumores de guerras são tão temidos quanto as guerras em si. O mundo vive em alerta constante. A humanidade caminha em um campo minado de tensões. Cada passo pode desencadear um desastre. Mas não são apenas as guerras. Jesus falou também de terremotos em vários lugares. E, de fato, a terra parece tremer com mais intensidade. Sismos devastam cidades inteiras. Milhares morrem em questão de segundos. Países inteiros sofrem as consequências. Ondas gigantes, tsunamis e vulcões entram em erupção. O planeta parece em convulsão. A natureza grita como se não suportasse mais. Mudanças climáticas intensificam desastres naturais. Furacões devastam regiões em poucas horas. Incêndios consomem florestas inteiras. Tudo aponta para um desequilíbrio crescente. Jesus alertou que esses seriam apenas o princípio das dores, ou seja, um início de algo ainda mais intenso. A sensação é de que a Terra clama por justiça. As placas tectônicas se movem como se obedecessem a um plano maior. Cada terremoto é um lembrete de que nada aqui é permanente. A humanidade se assusta, mas poucos refletem espiritualmente. Os sinais são vistos como fenômenos naturais comuns, mas para os que leem as Escrituras, há um sentido mais profundo. A profecia não falha, apenas se cumpre. A criação geme aguardando o fim da história humana. É um chamado para estar atento e vigilante, pois os sinais não estão escondidos, estão claros. O que Jesus disse se torna visível diante de nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, terremotos e desastres. O mundo em convulsão é o primeiro item do checklist, e ele já está marcado. A crise da humanidade. Jesus também alertou sobre a fome e as pestes, palavras que pareciam distantes, mas agora se cumprem diariamente. O mundo produz alimento em abundância, mas milhões ainda morrem de fome todos os anos. A desigualdade grita como uma chaga aberta. Enquanto alguns desperdiçam, outros não têm o que comer. A concentração de riqueza atinge níveis jamais vistos. Bilionários acumulam fortunas inimagináveis, enquanto multidões vivem em miséria. A fome é uma arma silenciosa, mas devastadora. Em países africanos, crianças definham diante das câmeras, e as nações ricas pouco fazem para mudar a situação. A Bíblia disse: haverá fome em muitos lugares. Hoje vemos esse cumprimento em larga escala. Mas não apenas a fome física. As doenças também se multiplicam. O século XXI já enfrentou pandemias globais. Vírus se espalham em questão de dias. A medicina avança, mas não consegue deter tudo. Novas doenças surgem de forma inesperada. Velhas enfermidades ressurgem ainda mais resistentes. O medo de novas pandemias é constante. Hospitais entram em colapso. A ciência corre atrás, mas sempre atrasada. Pestes e pragas modernas já estão em nosso meio. E não há como negar que isso cumpre a profecia. Mas existe ainda outro aspecto. A violência cresce em escala assustadora. Crimes hediondos chocam sociedades inteiras. Assassinatos, roubos e corrupção são manchetes diárias. O mal parece mais criativo do que nunca. A maldade humana não conhece limites. Jesus disse: haverá aumento da iniquidade. E isso está diante de nossos olhos. Corrupção política destrói nações. Governos exploram seus povos sem misericórdia. A injustiça se torna rotina. O ser humano virou inimigo do próprio ser humano. A empatia desaparece pouco a pouco. O mundo se transforma em um campo de sobrevivência, onde o mais forte domina o mais fraco.
A crise não é apenas física, mas moral. A decadência dos valores é evidente. Tudo se relativiza, nada é absoluto. O que antes era condenável agora é celebrado. A inversão de valores é um sinal claro do tempo do fim. A humanidade perdeu seu senso de direção. Sem bússola moral, segue rumo ao abismo. A profecia se cumpre em cada estatística, em cada número de mortos por fome, em cada novo surto de epidemia, em cada ato de maldade crescente. O checklist continua. Fomes, pestes e maldade já estão marcados. A batalha pelo amor. Jesus fez um alerta ainda mais profundo. Ele disse: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Esse é talvez o sinal mais assustador de todos, pois não fala de guerras ou desastres externos, mas de algo que acontece dentro do coração humano. A frieza emocional tomou conta da sociedade. As pessoas já não se importam como antes. A indiferença reina em lares e cidades. Famílias se fragmentam com facilidade. Relacionamentos se desfazem sem esforço. O amor se tornou descartável. O compromisso foi substituído pelo interesse. A compaixão é cada vez mais rara. As redes sociais intensificam esse cenário. O ódio é espalhado em comentários frios e cruéis. A polarização separa amigos e famílias. A empatia desaparece em meio às discussões digitais. É como se a humanidade tivesse desaprendido a amar. O coração humano se endurece. A violência se multiplica porque o amor diminui. Onde não há amor, reina o egoísmo. Onde não há amor, a frieza se instala. E onde não há amor, o mal cresce. Esse é um dos maiores sinais dos últimos tempos. Não é apenas a destruição externa, mas a interna. Um mundo sem amor é um mundo sem esperança. E esse é o cenário em que vivemos hoje. Pessoas passam umas pelas outras, sem olhar nos olhos. A dor alheia já não causa compaixão. Desastres, tragédias e mortes se tornaram números. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. No meio de tanta frieza, ainda existe uma chama. Aqueles que permanecem fiéis guardam esse fogo aceso. E mesmo quando o mundo inteiro esfria, eles brilham. Essa é a promessa que sustenta os que creem. Sim, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Sempre haverá um remanescente fiel, que mantém a chama da fé acesa, que não se rende à frieza do mundo, que persevera até o fim. E para esses a promessa é clara: salvação eterna. O checklist se completa. Guerras, fomes, pestes, maldade crescente e amor esfriando. Todos os sinais estão diante de nós, e cada um deles já pode ser marcado. O fim ainda não chegou, mas os sinais anunciam que ele se aproxima. Cabe a cada um decidir: ignorar as profecias ou permanecer vigilante. Pois o próprio Jesus disse: vigiem porque não sabem o dia nem a hora.